Outra coisa que ele nos passou foi que já tinha vazado o auxílio saúde, né? Então todo mundo já sabia. Mas vai ser para todo o estado do Rio de Janeiro, para todos os servidores. Agora, o que está sendo viabilizado, e ele nos autorizou a falar aqui, foi a questão do financiamento de casa própria para os servidores da educação. Eu acho até que o pessoal do CEP já sabia dessas informações, mas não tínhamos. E que ele, como funcionário da Caixa Econômica, já está em uma conversa bem avançada com a Caixa Econômica para viabilizar ainda esse ano um financiamento de casa própria que vai ser exclusivo para a Secretaria de Educação. Totalmente diferenciado. Então, só estou passando, gente, as informações que foram passadas para gente. Tá certo? Com relação à progressão, nós cobramos o processo por quê? Porque até o dia da reunião, o processo teria voltado para o Degase. E ele nos passou lá na reunião que voltou porque ele ainda ia ler, que haviam outras exigências. Então nós pedimos que fossem sanadas logo as exigências. Para quê? Para que o processo caminhe. Que a coisa ande. Porque se a CEPLAG já disse alguma coisa, então você sane, né, o processo. E ao final, inclusive, ele disse o seguinte: olha, eu espero poder contar com o apoio da categoria. Eu sei que essa questão da SEAP é um incômodo para todos os servidores do Degase, mas também está sendo um incômodo para todos os servidores do Estado. Foi gerado um incômodo na Polícia Civil, foi gerado um incômodo em outros setores do Estado, até os delegados estão chateados com essa política, porque a Polícia Militar, porque 54% para a Polícia Militar, ou 38%, foi muito aquém do que eles esperavam para uma recuperação salarial. Mas no caso do DESIP, que já gozava de salários próximos aos nossos, né, até melhores um pouco que os nossos, deu um grande upgrade e causou um desconforto na tabela de segundo grau do Estado. Inclusive, a informação que nós tivemos junto à SEAP é que os antigos já estão pedindo que essa tabela seja dividida em pelo menos 5 níveis, para que os antigos tenham uma valorização maior que quem está entrando. Porque, na verdade, a diferença de quem entra hoje para quem está se aposentando é pouco mais de R$1.000. Diferente do que acontece em todo o quadro, o ordenamento administrativo. É injusto. Você trabalhou 30 ou 35 anos de serviço e o rapaz que entra agora é igual a você. Então, é uma coisa que gera um desconforto. Mas não gera um desconforto só no Degase. Ele disse: olha, infelizmente, agora, nós secretários vamos em cima do governador. Infelizmente, somos vários secretários com várias demandas. Agora, o que puder ser feito no âmbito da educação para compensar o anseio de vocês, nós vamos tentando fazendo. Como, por exemplo, segundo os dados deles, e realmente a gente fez o cálculo, os 250 para o pessoal novo que está entrando agora, representam um pouco mais de 12% de reajuste. No nosso caso, os mais antigos, 94, gira em torno de 8%. O pessoal de 98 em torno de 9%. Então, somado ao que já foi concedido de reajuste, são esses os números. Então nós temos uma variação entre 17% e 20% de reajuste. Não era como gostaríamos, né? A gente queria um salário... Não, férias não. A licença sim. Licença prêmio, segundo a informação que eu, licença médica, você pede. Férias não. Porque as férias dos estatutários são férias abonadas. Diferente do seletista. Essas férias são abonadas. Entendeu? Então essa foi a reflexão, que o canal estaria aberto para a negociação constante e que ele gostaria que, assim como o governo, que esse canal não fosse rompido, porque é melhor você continuar negociando, palavras, por favor, do nosso secretário, é melhor você continuar negociando do que ter que retomar a negociação, porque às vezes ela pode ser retomada como não. Então a gente não conseguiu avançar enquanto índice, não conseguimos avançar, foi os 8%. Mas ano que vem já temos uma identidade no sentido de que, se a educação tiver, a gente vai ter. Até o início do ano estava naquela dúvida, a gente na educação, a gente na segurança, e essa é a discussão. Muito embora, minha opinião pessoal, eu não concordo em estar na educação, mas se o governo nos impôs a estar lá, até porque ele está respaldado em regulamentações federais, que é o CONANDA, SINAD, ele está baseado, a gente não pode obrigar o governo a criar uma secretaria própria, que seria o ideal, criar uma secretaria própria, botar a gente no cinturão da segurança pública, tudo isso era o que seria ideal para a gente, que a gente entende que seria o ideal, mas o governo só aceita negociar com a gente enquanto educação. Então, a questão é a seguinte: a gente tem que pegar o limão e fazer uma limonada, não é isso? Se está dando pra gente
quer tratar de como educação, que trate então como educação. Se o professor está dentro da unidade do Degase, trabalhando e ganhando o limite máximo, que é os 516, eu acho que é justo que no mínimo a gente ganhe igual a eles, no mínimo. Não, aí depois a gente conversa o valor. Falei, não, positivo, só que eu quero que vocês já tenham esse entendimento que no mínimo a gente tem o mesmo tratamento. Quase na mesma tabela. Na mesma tabela. Se eles ganham 516 para trabalhar dentro do Degase, eles não podem estar correndo maior risco do que nós. Correto? Então foi o argumento que ele não tem como contestar. Ele não tem como contestar. Eu joguei o contra-cheque nesse molde aqui, ó, no peito dele. Tá? Apagado para não identificar o colega, mas com marca-texto, o valor da gratificação de R$516. Só me devolvam, podem até olhar. Eu só tenho essa cópia, ela vai voltar para negociação. Qual é a unidade? Aí, pessoal, o que ele argumentou? Ele argumentou o seguinte, olha só, gente, essa gratificação não é todo mundo que ganha, não são todos os professores que ganham. Ela é escalonada. O professor que trabalha em comunidade, trabalha em presídio, existe um estudo de grau de risco e existe um escalonamento que varia de 250 até o topo, 516. É um argumento legal. Então o nosso tem que ser 516. Ele não pode estar correndo mal a risco de muita gente. Aí ele pediu ao Azevedo, ao diretor-geral, que faça um estudo de risco dentro das categorias do Degase. Não, porque nem todo mundo, toda categoria faz alguma coisa. A parte do processo que ele pediu. Ele pediu que o sindicato fizesse um ofício para o Azevedo, que já foi encaminhado. O processo já foi aberto. Para abrir o processo. Pedindo abertura, já foi aberto. Segundo ele aqui, o processo já foi aberto. O nosso mestre aqui, que controla os processos todos aqui, Oswaldo, já falou que foi aberto. Sessão para assuntos de totalmente sobre o esse cara para UPO, ele sabe tudo. Ganhou no jogo. Então, foi isso que o secretário falou. Não, deixa eu explicar. Ele falou assim, coloca o ofício, eu vou imediatamente abrir o processo e não vai ser uma coisa da noite pro dia que vai acontecer. A exemplo dos outros dois auxílios. Vai vir, eu quero que o Alexandre Azevedo faça um estudo de risco dentro das funções do Degase e me mande. Que quando bater na minha mão, só para terminar o raciocínio, quando bater na minha mão, vai voar. Por isso que ele falou, eu vou botar para frente, eu vou discutir com o Sérgio Rui. Já rolou boatos dentro do sistema, já me ligaram hoje, João, vocês foram negociar só para o agente? Não, foi pedido para todo mundo. Vai ficar a cargo do executivo criar esse escalonamento de risco, tá? Não é a cargo nosso. Lógico que quando a gente for lá, a gente vai argumentar. Se não tiver contento, a gente vai argumentar. O critério que eles estão usando vai ser argumentado em mesa, mas os critérios são deles. Não somos nós que estamos pedindo para A, B ou C, tá? Está sendo pedido para todos. Aldemir, se tiver alguma coisa para complementar, eu estou falando especificamente da questão desse auxílio risco, tá? Se tiver alguma fala complementar. Não, a questão, assim, eu saí de lá, a impressão que eu tive, com confiança no que ele falou. Eu tive essa impressão. Agora, eu quero dizer que governo é governo. É uma caixinha de surpresa. Eu saí com uma ótima impressão. Ele inclusive falou, ó, quando o processo chegar nas minhas mãos do Azevedo, eu vou botar isso para voar. Porque a gente começou a questionar e questionar muito na questão do tempo que isso ia ser concedido.